essa bonequinha aqui. A Duda não tô vendo, Henrique não tô vendo, Yasmin nem abriu a câmera. Galera, eu estava falando, então, que os migrantes, de modo geral, vão para as áreas urbanas, para as cidades, e tem as megacidades, né? São poucas, porque, de modo geral, as pessoas estão bem distribuídas, né? Lembra disso? E estão bem distribuídas, e, consequentemente, tem apenas 3 megacidades. Duda, o que é megacidade mesmo? Pesquisou aí, deu um Google. O que você entendeu? Não, mas cidade superpovoada? Uhum. Aí tem um número ali, né? Mais de 10 milhões de habitantes. Lembra disso? Então tá. A gente vai ter 3. Quais são? Londres, galera. Quem vai para Londres busca uma vida, né, perfeita. Quem estuda nas universidades de Londres tem um super reconhecimento. Um artista que vai morar em Londres e consegue se apresentar nos palcos, né, não sei o nome de teatro algum de lá, de teatros de Londres, tem um super reconhecimento, é um super artista, tá? Ou seja, Londres é a capital do mundo, né? Junto com Nova York, enfim, tá? Pensando em mega cidade, tá? Além de Londres, temos Paris e Moscou, tá? São só esses 3, galera. Que decepção! Não, gente, sem decepção, tá? Mega cidade é quantitativo. É uma galera tudo junto num cubículo, numa área pequenininha. A maioria das cidades do continente europeu, galera, são cidades globais. Olha que maravilha. Cidade global é qualidade, né? Lembra daquela historinha da quantidade da megacidade versus a qualidade das cidades globais. É claro que Londres, Paris e Moscou também são cidades globais, tá, galera? São as duas coisas, tá? Mas a maioria das cidades, então, a gente vai ter vários exemplos de cidades globais no continente europeu. Não são só 3, são muitos outros, tá? E no livro de vocês vai ter uma tabela, que eu não trouxe a tabela aqui para mostrar para vocês, mas vocês têm no livro de vocês, tá? Eu falei em cidade global, eu tô falando em quê? Fala aí, Nicolas, tu sabe? Tem uma cidade global, gente. Uma cidade globalizada. Me dá um exemplo, vai. Nicolas, qual é o exemplo que você me dá? Da Europa? Não. Quando eu falo em cidade global, né? Quando eu falo dessa qualidade, eu estou me referindo a em que aspecto? Me dá um exemplo, uma característica, né, de cidade global. Não o nome da cidade, mas o que tem nela? Não lembra, Nicolas? Tecnologia? Opa, tecnologia. Tecnologia para quê, gente? Para a internet, a primeira coisa, uma cidade conectada com o mundo, tá? E a internet conecta todo mundo no mundo, né? Que mais? Que mais que conecta? Alguém lembra? O Lins lembra? Como assim que conecta? Transporte. Aham, sim! Que conecta as pessoas, né? O que conecta a mercadoria às pessoas, tá? Transporte, perfeito. Variedade de transporte, inclusive, tá? Galera, tem todo mundo aqui, ó, sem câmera para mim. Não sei por quê. É sério? Sério? Todo mundo. Uhum. É sério mesmo? Thiago, você tá sem câmera para mim, querido. Só o Não sei Thiago. por quê. Eu tô sem câmera? O Thiago tá sem câmera, é verdade. Tá só com a tua bolinha. Nem Thiago, nem Matheus, nem Camila, nem Yasmin, nem Duda, nem Henrique, nem Giovanni. Desde o começo da aula, desde quando eu entrei. Pois então.
Então, olha só, aí vocês devem estar perguntando, né? Mas a prof não vai dar nenhum exemplo de cidade global? Vou, porque o livro de vocês ali na página 157 vai dar esse exemplo, tá? Vai falar de, claro, as megacidades, as cidades que também são cidades globais, Londres, Paris e Moscou. Agora eu tô te vendo, Thiago, tá? E, que mais? Madrid, Milão, Bruxelas, Varsóvia, Amsterdã, Frankfurt, Barcelona, Lisboa, Viena, Estocolmo, Zurique, Dublin, uma galera de cidades, tá? Essas são as mais, né? Lembra que a gente já chegou até a classificar, né, em alfa mais, em beta, alfa mais, né? Tem formas de você qualificar essas cidades globais. Quanto mais, né, conectadas, né? Por exemplo, como é que eu vou ter uma maior conexão? Se eu tiver porto, aeroporto, né, em maior quantidade, em maior qualidade, tá? Eu vou receber uma nota maior, um conceito maior, logo eu vou ser um alfa mais, tá? E vejam, gente, Moscou tem 12 milhões de habitantes, tá? E Frankfurt tem 700 mil, gente. 700 mil tem Frankfurt. Florianópolis tem 500 mil. Frankfurt tem 700 mil. Mas Frankfurt é uma cidade global alfa, né? Naquela qualificação que essa pesquisa aqui da... Onde é que é essa pesquisa mesmo? Eu acho que essa pesquisa aqui é de Londres, né? Departamento de Economia, enfim, United Nations, não sei de onde é que é esse órgão aqui, não está falando agora. Mas ela tem a mesma qualidade de cidade global que Moscou, por exemplo, que tem muita gente, né? Muito mais gente, tá? 12 milhões, no caso. Certo? Tranquilo até aí, né, gente? Eu vi alguns resumos, poucos. Alguém quer falar mais alguma coisa de imigração? De imigrantes? Que colocou no seu resumo? Eu coloquei também sobre os refugiados de guerra que vão para a Europa. Perfeito. Eu cheguei a falar, né? Eu falei aqui. Beleza, que bom que você falou. Lembrou. Quem mais falou o que no seu resumo? Que a Rússia tem mais de 1/4 de imigrantes da população total. Então, essa é uma migração por estatística, né? Um imigrante por estatística. Olha só que doido, gente. A União da República Socialista Soviética, ela deixou de existir em 91, né? Então, e ela fazia parte de vários países hoje, né? Faziam parte da União da República Socialista Soviética, né? E daí, teve gente que nasceu naquele período em que estava todo mundo junto, estava aquela união, né? Mas hoje não existe mais, certo? Hoje eles moram, sei lá, na Estônia, na Letônia, vamos supor, tá? E daí eles são considerados, né, imigrantes estatístico, tá? É só uma curiosidade a mais. Eles existem, né? É um processo histórico, tá? Mas também geográfico. O livro aborda muito bem e fala, tá, da questão da migração no time de futebol da França, né? Porque muitos dos jogadores, tá, essa notícia é de 2018, né? Mas, e daí muitos jogadores daquele momento da Copa do Mundo de 2018, que aconteceu lá na Rússia, tá? Eles tinham como origem, eles eram descendentes de 17 países diferentes, tá? Não eram eles que tinham migrados, tá? Acho que 2 ou 3 que tinham migrado só, tá? Mas os pais deles tinham proporcionado isso para eles, né? É uma oportunidade quando seu pai migra para uma outra região, né? E é o que aconteceu, é o que tem, né, documentado aqui no nosso livro, que no ano de 2018, o time de futebol da França
né, era composto por composto por descendentes de 17 países, tá? Ou seja, filhos de migrantes, tá? Que puderam oportunizar isso a eles, né? Vamos supor que eu não tenha nascido aqui e meus pais migraram para cá e eu tive a oportunidade, então, de nascer junto ao mar e de surfar e de ser uma grande surfista profissional, vamos supor assim, né? Foi uma oportunidade que meus pais, migrando para cá, me deram, né? Só para trazer um exemplo aí local, tá? Galera, uma questão da migração. Imigrante em outro território, né? Imigrante é uma pessoa que vive num lugar onde não nasceu. É tudo de boa? Rola tudo bem? O que vocês me contam sobre isso? Tem muita xenofobia e muitos não conseguem empregos por causa disso. O que é xenofobia? Alguém lembra? É o preconceito com alguém de uma certa nação, Uhum. ou com a cultura dessa nação. É uma aversão, né? Um preconceito, tá? Com uma cultura diferente da sua, né? Caramba, nesse tempo de pandemia, só para trazer uma realidade, né? A gente ficou confinado. E daí a gente viu que um vizinho, depende, né? Quem mora em prédio percebe mais do que quem mora em casas separadas, tá? Mas a gente vê que os vizinhos, eles têm costumes diferentes, né? Um tem um costume de, sei lá, limpar a casa de madrugada, vamos supor, tá? Outro tem costume de, sei lá, enterrar o cocô do cachorro, tá? Tô inventando aqui as coisas, né? E daí a gente vai lidando. Outro tem costume de tocar guitarra até as 10 da noite, porque o cara é guitarrista profissional, então ele ensaia e toca guitarra, né? Aí a gente vai vendo que na nossa sociedade tem várias pessoas com costumes diferentes, né? Isso só para trazer esse contexto da pandemia, tá? Que a gente ficou mais em casa e a gente pôde observar de uma certa forma, né? Esses costumes, essa rotina diferente dos nossos vizinhos, né? Imaginem isso, galera, num contexto muito maior, né, de uma cidade, por exemplo, e imaginem não só rotinas, tá, mas imaginem os costumes deles de religião, de modos de se vestir, tá, de língua, certo? Que mais? Sei lá, a gente pode até pensar em modos de higiene, modos de cuidar da casa, tá? Cada lugar, modo de se alimentar, cada lugar do mundo tem um jeito diferente. A gente sabe que quem segue alguma religião, né, tem alguns preceitos, tem alguns costumes, certo? E daí acontece um certo desconforto, tá? A gente tem que sempre lembrar que é uma riqueza a diversidade. É uma riqueza você ter uma pessoa diferente de você, porque você pode aprender com aquilo, né? Com aquelas ações que são diferentes da sua, né? E valorizar, tá? A gente tem que, antes de mais nada, ter esse respeito e valorizar, né? E porque você pode aprender também, se você quiser, tá? Mas, como não é comum ao seu costume, né? Como não é comum você seguir uma língua, uma religião, ou sei lá, um jeito de se vestir diferente, você cria aversão, você tem aversão, né? E esse é um dos maiores problemas, né? Que a Europa vai sofrer, tá? Um dos maiores problemas, na verdade, tá? Que são esses problemas com a xenofobia. Acontece só na Europa, galera? Não, acontece aqui. Aqui em Florianópolis você tem muito preconceito, na verdade, contra gaúchos, enfim,
né, que na década de 60 vieram em grande quantidade para cá e, de uma certa forma, ajudaram a fundar a Universidade Federal e vários outros órgãos que a gente tem aqui, por exemplo, né? Mas, enfim, a gente tem isso em tudo quanto é lugar, né? E as pessoas simplesmente não toleram, não sabem lidar, não sabem respeitar, não sabem aprender com a diferença, né? Preferem, muitas vezes, lidar com violência, tá? Então, acontece a xenofobia, mas é muito importante, a gente sabe que o processo de educação, ele é muito importante para minimizar a xenofobia ou acabar com a xenofobia, certo? Mas os imigrantes, gente, eles já estão conseguindo perceber que tem uma importância enorme, tá? Por quê? Porque muita gente não quer se sujeitar a fazer um trabalho que é um trabalho prático, que é um trabalho que não é bem remunerado, tá? Vamos supor, um trabalho que hoje em dia na nossa sociedade, tá? Não é bem remunerado, tá? Ou é menos remunerado que outros, é o trabalho de limpeza, por exemplo, certo? Então, nem sempre as pessoas estão a fim de trabalhar de faxineiras, estão a fim de trabalhar limpando a casa de uma outra pessoa, ou limpando um prédio, ou ser zelador de um prédio, porteiro de um prédio, que cuida das lixeiras, no dia da lixeira estão lá na frente todas as lixeiras alaranjadas, né? Enfim, fazer todo esse processo de zeladoria, né, de cuidado com um espaço, tá? Porque isso não é bem remunerado. Então, consequentemente, esses imigrantes estão assumindo esse tipo de trabalho, tá? Para eles, trabalhar com isso é uma remuneração, eles ganham uma remuneração que é muito melhor do que o país da onde eles emigraram, o país de origem deles, certo? De modo geral, a gente sabe que, e ficou mais evidente agora na pandemia do coronavírus, né? O continente europeu tem uma população com uma taxa de mortalidade muito baixa. O que quer dizer isso? Eles têm uma qualidade de vida muito boa, certo? Eles vivem por muito tempo, vivem quase até os 90 anos, certo? E quando a pessoa vive até os 90 anos, né, enfim, ela deixa de contribuir com os impostos, né, com a previdência social, né, ela deixa, muitas vezes, né, há exceções, tá, mas a maior parte deixa de trabalhar economicamente, né, e deixa, então, de contribuir com os impostos, né, que ficam para o governo, para cada estado nacional, para cada país, certo? E daí, como eles não trabalham, muitas vezes eles têm um dinheiro guardado ou vivem de uma boa previdência, eles conseguem pagar para que esses imigrantes façam o trabalho que eles não conseguem mais fazer porque tem uma idade avançada, ou porque eles podem pagar, certo? Ou porque eles não querem fazer, tá? Enfim, isso se repete também em outros lugares, né? A gente encontra aqui em Florianópolis, poxa, minha mãe trabalha o dia inteiro, quem faz a faxina é uma outra pessoa, ótimo, que bom, maravilha, né? Que bom que consegue fazer isso. Talvez essa pessoa more aqui em Florianópolis mesmo, talvez ela migre de alguma cidade aqui próxima, né? Enfim. E daí, para já ir finalizando, né? Ali na página 163, tá? A gente vai ter, então, duas tabelas interessantes, né? Que falam da expectativa de vida, né? Esqueci de falar sobre isso. A qualidade de vida é boa, no caso, a expectativa de vida é muito boa. Vejam que, para pegar países do continente europeu, ali no Japão, né? Pessoas vivem, em média, até 83 anos, 83, 84 anos, tá? E todos os países que estão ali para baixo vivem até
80 anos, mais ou menos, né? Para a gente ter uma relação, o Brasil, ele vive, o brasileiro, né, tem uma expectativa de vida de 74 anos. E a gente sabe que a expectativa de vida da mulher é mais alta que a do homem também, a gente já viu isso, né? Por conta do trabalho, enfim. A gente percebe o que também, galera? Que a taxa de natalidade, ela é baixa no continente europeu. Muitas mulheres focam na profissão, né? E não querem ter filhos. Ou antes já tiveram, né? Em outros anos, né? Em outras décadas, tiveram 4 ou 5 filhos e hoje tem 1, 2 filhos só, tá? Então a gente tem uma redução da taxa de natalidade, tá? Provavelmente eu vou encaminhar um questionário para vocês, pedindo para vocês escreverem dessa relação, né? Como se relaciona a baixa taxa de natalidade, né? A alta taxa de expectativa de vida com os processos migratórios no continente europeu, tá? Vocês vão ter que relacionar esses dados e escrever sobre isso, beleza? Pessoal, de modo geral, a gente tem representantes no poder, tá? A gente tem presidentes que uns defendem mais, né? Tem esse cuidado, essa atenção maior para os migrantes, tá? E outros têm uma atenção que é preconceituosa, tem a xenofobia, né? Eu acho que o grande exemplo que a gente tem no mundo hoje é o Donald Trump, né? Que para ser eleito, ele na campanha dele, né? Já falava sobre o muro, né? Aumentar aumentar em tamanho, né? E em vigilância, né? O muro que separa os Estados Unidos do México, tá? Mas a gente também tem outros exemplos de representantes xenófobos, como aqui, eu estou na página 164, eu estou falando isso porque o livro está falando sobre essa relação, tá, de política, tá, com xenofobia, certo? E eu estou ali exatamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, no 5º parágrafo, tá? Outros exemplos que a gente tem, então, é o presidente da Itália, tá? Que elegeu uma maioria de parlamentaristas hostil significa inimigo, tá? Aos imigrantes, e que a Hungria também reelegeu pela 3ª vez o xenófobo Viktor Orbán, tá? E daí o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, ele vai, que interfere em vários países, né, que opina em vários países, que enfim, né, que junto com a ONU tem várias campanhas, ele vai falar que é preciso repensar as políticas migratórias para dinamizar a mão de obra, a força de trabalho disponível nas economias avançadas. Políticas mais restritivas à migração aumentariam de maneira significativa o efeito negativo do envelhecimento da população, tá? Ou seja, se você é um presidente xenófobo, né, e você tem uma população que é envelhecida, tá, e que precisa, para a economia, para gerar a economia desses imigrantes trabalhando, seja com limpeza, seja como caixa de supermercado, seja estudando, né, e validando seu diploma e dando aula, contribuindo com os impostos, tá? Você tem sua economia e sua população bem cuidada, né? Porque tem o dinheiro entrando dos impostos, independente se é do imigrante ou não, certo? E tem uma população que busca uma vida melhor e está ali trabalhando nesse novo contexto, nesse novo território. Tá?
Essas são questões geopolíticas, né, que são relacionadas e conversadas entre vários países, tá? Eu quero voltar aqui na chamada. Somente a Luísa não entrou na aula, né? E daí eu vi que várias pessoas caíram ao longo e eu não sei se voltaram. Arthur, Bruno, Camila, Duda, Gabriel, Giovanni, Henrique. Yasmin, Luana, Luara, Nicolas. Acho que foi só o Matheus, né? Porque ele falou que já estava ruim com a internet na entrada. Tá. Eu vou ter que conversar isso com ele, ou com a mãe dele, para ver o que está acontecendo com essa internet. Para finalizar, são 4:11. A gente tem aula até 11:15, né? Vixe, a gente tem 20 minutos de aula. 11:05. Ah, tá. 10 minutos. Obrigada. A gente já pode ir começando, então. Alguém que fez o resumo, tá? Eu vi o Classroom só ontem de manhã, eu acho. Então, se vocês mandaram ontem à tarde, eu não vi ainda. Mas ficou alguma dúvida do que era para fazer? Não, né? Um resumo, pontos básicos, ler e escrever com a palavra de vocês. Tem que mandar até hoje, né? Sim. Tá? Antes da gente partir para o próximo capítulo, alguém quer contribuir? Alguém que já tenha feito, quer contribuir com algo que leu, ou que lembrou, ou com alguma história? Tudo que foi falado nessa aula eu botei no resumo, basicamente. Massa. Uhum. Ah, tá. Acabou que eu não sei se eu deixei claro, né, gente? Mas como o coronavírus, quando ele surgiu, né, ele teve um impacto, né? Claro, né? Teve um impacto na China, em Wuhan, mas teve o impacto causado no continente europeu, ele foi muito divulgado, né? E daí a gente sabe que a população europeia, né, só relacionando aqui, que eu acho que eu não deixei claro, é bastante idosa, tem uma grande parte dela que é idosa, né, que é um grupo de risco muito grande, né, por isso que a gente não pode visitar o avô, a avó, certo? Tiveram muitas perdas, né, por conta dessa população ser em grande quantidade, né, ter muitas pessoas que são idosas e ser um grupo de risco, tá? Eu deixei implícito, mas é isso. Mas a gente também, né, jovens, adolescentes, crianças, também podemos nos contaminar e é preciso cuidado e isolamento, tá? Alguém tem alguma dúvida para a prova? Que quer perguntar, que não entendeu? Alguém que está em recuperação? Não? Semana que vem, as provas acontecem até as 10 da manhã, né? E depois das 10 da manhã tem aula normal, tá? Não esqueçam disso, então a gente vai se ver por aqui, tá? Pessoal, no capítulo 15, vamos falar sobre a economia dos países europeus, tá? Opa, indiretamente, tá? Na minha fala até o momento, e na de vocês também, porque nos trabalhos de vocês, né, alguns eram específicos sobre isso, inclusive, né, o do Henrique, o trabalho do Henrique principalmente, tá? Já foram dados alguns exemplos, certo? No capítulo 15 vai falar de modo geral, então, como ela é diversificada, tá? A economia. Como ela se integra, como ela se relaciona, tá? Entre os países do continente europeu, né? A formação da União Europeia, né? A Comunidade dos Estados Independentes, o CI, né? A produção e circulação de mercadorias na Europa e a circulação de pessoas na Europa, migrantes, refugiados e turistas. Enfim, tudo isso está escrito na página 166, 166, certo?
no capítulo 15, tá? Embaixo ali, vamos tratar sobre o capítulo 15. De modo geral, o que vocês lembram que já foi falado de economia, gente? Que era no passado, que é histórico, até hoje. Desculpa, Thiago, fala. Revolução Industrial. Uhum. Ou seja, a gente vai ter indústria como economia? Com certeza, né? Lembrando ainda daqueles 3 setores da economia, né? A gente vai ter o primeiro setor da economia também, o setor de extração de matéria-prima? Sim. Sim, Vitor, massa. A gente vai ter o terceiro setor da economia, de serviços? Também. Também, perfeito. A gente sempre tem os 3 setores, tá? Muito, isso mesmo, Vitor, vamos ter, e muito, isso mesmo. Só que uns predominam, né, dependendo do tempo, da década, do momento, ou dependendo da cidade, do país, né, da latitude, da localização desse país, tá? Além de indústria, gente, alguém chegou a ver alguma coisa sobre? Alguém lembra do trabalho do Henrique? O Henrique regionalizou o continente europeu, né? E trouxe algumas características da economia. Alguém lembra de algum? Não? Sim? Então tá. O que a gente pode logo falar de cara e relembrar, tá? Um processo histórico que é recente, que durou até ainda pouco, em 1991, né? Quer falar, Thiago? O Ocidente ser mais desenvolvido economicamente do que o Oriente, tá? A gente já viu por quê. A gente já sabe que teve, inclusive, dinheiro, né, recursos, ajuda, auxílio dos Estados Unidos chegando para a Europa ocidental, tá? Então, a gente vai ter essa diferença, essa desigualdade econômica, tá? A gente vai ver que esse processo da Revolução Industrial, né, ele deixou benefícios, possibilitou, né, benefícios. Que benefícios são esses? Eu estou ali no final do segundo parágrafo da página 166, naqueles pontinhos ali, ó. O acúmulo de capital, ou seja, né, não foi somente a ajuda dos Estados Unidos que fez com que o Ocidente se desenvolvesse, né? Isso é histórico, isso é de 1780, mais ou menos, né, que a partir da Revolução Industrial, você tem um acúmulo de capital, você tem gente com dinheiro, ponto, tá? Você tem oferta de mão de obra, né, oferta de força de trabalho. Você tem pessoas para trabalhar, trabalhadores. Galera, sem trabalhadores, não tem economia, certo? O que mais? Você tem disponibilidade de carvão mineral, né? Historicamente, isso foi fundamental, né? Hoje, a base, a importância de fontes de energia, Luara, o carvão mineral? A Luara está cantando, está falando com alguém. Luara, além do carvão mineral. Nada, que meu pai colocou uma coisa alta, daí eu não consegui ouvir. Depois conversa com eles, Luara. Mas olha só, além do carvão mineral, hoje, qual é a fonte de energia que a gente vai ter no mundo todo e na Europa também? Fala aí, Stella, tu sabes. Petróleo. O que mais? Energia eólica, energia hidrelétrica e eu não sei o nome daquele que queima. Aquele que queima? É que essa queima carvão também. O carvão, aham. Mas também aquele lá que a França, até hoje, para gerar energia, utiliza muito e que polui e que é o fim. As usinas nucleares, né? Que utiliza a fissão do urânio, que gera lixo atômico, né?
O Arthur colocou também outra coisa legal ali. Bararã, deixa eu ver. Gás natural. Sim, gás natural, perfeito, que não polui. Massa, tá? Hoje é a variedade, né? E é ter a diversificação que é mais importante. Henrique, olha ali um ponto, ó. Último ponto, facilidade geográfica de transportes, né? E daí finalizou assim. Sim, galera, ó, 11h05 no meu reloginho, tá? A gente vai partir daqui, eu só quis fazer essa introdução, né? A não ser que haja um acidente. Sim, sim, sim. O problema é o lixo atômico, é o que resulta, né? E o grande problema é se há um acidente, né? Com certeza. Que daí é perda de vida, tudo quanto é forma de vida, tá? Galera, bom final de semana. A gente parte aqui do capítulo 15 na próxima aula, tá? Vou fazer uma apresentação para dar uma variada. Um beijo, um queijo. Está à vista. Tchau, Bom final de semana. Tchau, professor. Para de Tchau. gravar. Sim, obrigada.